Shalom, povo de Deus! Tudo bem? Espero que você esteja bem e a gente está junto hoje mais uma vez para a gente compartilhar da palavra de Deus. O texto da gente hoje é Josué capítulo 15 e além desse momento maravilhoso da gente compartilhar, a gente vai louvar o nosso Deus, a gente vai buscar Ele em oração. Esse texto de hoje fala muito ao coração da gente. E eu espero que Deus ele continue abençoando a sua vida. Vamos orar para a gente começar esse tempo bom? Deus maravilhoso, o Senhor é bom, a tua misericórdia dura para sempre, Pai. E a gente tem aqui na tua presença, Deus, o alento, o prazer, o alimento, Deus, que a gente precisa para a alma da gente. Que no nome de Jesus, Pai, o Senhor receba a adoração que a gente vem te prestar. Que no nome de Jesus o Senhor receba, Pai, o nosso louvor de todo o nosso coração. E que essa palavra que a gente vai compartilhar, que ela caia no nosso coração e faça uma transformação. Mude, Pai, a nossa mente. Nos anime, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, povo de Deus. Vamos louvar esse Deus maravilhoso, Deus de Israel. Bênção demais. Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para louvar e bendizer o nome do Senhor. Eu quero convidar você nesse momento a estar louvando juntamente conosco. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam, por onde o rio passar. Pois leva a vida do próprio Deus, e esse rio está neste lugar. Quero beber dos teus rios, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és o rio, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber dos teus rios, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior.
Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Mergulhar em teu ser, encontrar-me contigo. Meu maior prazer, ser teu amigo. Ouvir tua voz, as batidas do teu coração. Fala, Senhor, ensina-me a tua canção. Mergulhar em teu ser, encontrar-me contigo. Meu maior prazer, ser teu amigo. Ouvir tua voz, as batidas do teu coração. Fala, Senhor, me ensina a tua canção. Conhecerei e prosseguirei em conhecer-te, Senhor. Me lançarei com tudo que sou nas profundezas do teu imenso amor. Te amarei com meu coração, com todas as minhas forças, e cantarei louvores a ti, meu Deus, meu Redentor. Mergulhar em teu ser, encontrar-me contigo. Meu maior prazer, meu maior prazer, ser teu amigo. Ouvir tua voz, as batidas do teu coração. Fala, Senhor, fala, Senhor, ensina-me a tua canção. Conhecerei e prosseguirei em conhecer-te, Senhor. Me lançarei com tudo que sou nas profundezas do teu imenso amor. Te amarei com meu coração, com todas as minhas forças, e cantarei louvores a ti, meu Deus, meu Redentor. Conhecerei e prosseguirei em conhecer-te, Senhor. Me lançarei com tudo que sou nas profundezas do teu imenso amor. Te amarei com meu coração, com todas as minhas forças, e cantarei louvores a ti, meu Deus, meu Redentor. A ti, meu Deus, meu Redentor.
Povo de Deus, o texto da gente hoje, como eu falei, é Josué capítulo 15. É um texto relativamente extenso e eu espero não me atrapalhar aqui nas palavras, porque existe uma quantidade imensa de lugares que são citados e isso tudo em conjunto diz respeito demais a como o nosso Deus opera e os desafios que Ele coloca para a vida da gente. Então, a gente vai, como a gente faz sempre, fazendo essa leitura do texto e pensando nisso daqui, que o nosso Deus, soberanamente, Ele nos desafia, Ele nos prova, mas Ele nos acompanha e em meio a essa provação, Ele mostra a bênção dEle. Então vamos à leitura? Josué capítulo 15. A sorte da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias, caiu para o sul até o limite de Edom, até o deserto de Zim, até a extremidade do lado sul. A gente está naquela parte, já foi introduzido aqui no capítulo 14, que a terra estava sendo dividida. É algo que é um tema que está sendo retornado aqui em Josué. Deus já tinha falado a Moisés lá no Pentateuco sobre isso, sobre a divisão da terra. E aqui o nosso Deus, ele volta ao assunto e agora com mais detalhes, mostrando agora para Judá, para a tribo de Judá, que ele iria ficar na porção sul do território de Israel, até então conhecido como Canaã, né? Versículo 2. Foi o seu limite ao sul, desde a extremidade do Mar Salgado, que hoje a gente chama de Mar Morto, né? Desde a Baía, que olha para o sul, e sai para o sul até a subida de Acrabim, passa Azim, sobe do sul para Cades Barnea, passa por Asmon, sobe a Adá e rodeia Carca, passa por Asmon e sai ao ribeiro do Egito. As saídas deste limite vão até ao mar. Este será o vosso limite do lado sul. O limite, porém, para o oriente será o Mar Salgado até a foz do Jordão. E o limite para o norte será a baía do mar, começando com a embocadura do Jordão. Limite que sobe até Bet-Hogla e passa do norte a Bet-Arabá, subindo até a pedra de Boã, filho de Ruben. Subindo ainda este limite, a Debir, desde o vale de Acó, olhando para o norte, rumo a Gilgal, a qual está a subida de Adumim, que está para o sul do ribeiro. Daí o limite passa as águas de Ensemes, e as suas saídas estão do lado de Enrogel. Deste ponto sobe pelo vale do filho de Inom, do lado dos Jebuseus do sul, isto é, Jerusalém, e sobe este limite até o cimo do monte que está no vale de Inom, para o ocidente, que está no fim do vale dos Refaíns, do lado norte. Então, vai o limite desde o cimo do monte até a fonte das águas de Neftoa, e sai até as cidades do monte Efrom. Vai mais este limite até Baalá, isto é, Kiriat Jearim. Então dá volta o limite desde Baalá para o ocidente até o monte Seir, passa ao lado do monte de Jearim, do lado norte, isto é, Quesalom, e descendo a Bet-Semes, passa por Timna. Segue mais ainda o limite ao lado de Ecrom para o norte e indo a Siquerom, passa o monte Baalá, saindo a Jabneel, para terminar no mar. O limite, porém, do lado ocidental é o Mar Grande, o Mediterrâneo no caso, e as suas imediações. São estes os limites dos filhos de Judá ao redor, segundo as suas famílias. Então Deus ele faz uma descrição aqui mais pormenorizada dos limites que Judá eles teriam que ocupar. Para nós, de repente, soa como lugares sem muita identidade, porque nós não temos uma identificação visual precisa. Mas para aquele povo tinha um significado profundo. Aquilo soava para eles como um desafio da parte de Deus.
E pela descrição aqui, a gente nota que é um território vasto para uma tribo ocupar. Então o desafio era muito grande. No entanto, o que a gente percebe é que desde lá, de Números capítulo 34, quando Deus ele manda que o povo vá para a terra, é porque Deus está dizendo assim: eu vou dar a vocês por herança. Isso significa muito para nós. De repente, as pessoas ao seu redor não vão compreender em nada o seu desafio. Assim como esses lugares para nós são como impessoais, para muita gente o desafio que Deus tem para você vai soar de forma impessoal. E as pessoas não vão ligar, mas lá dentro do seu coração, de repente, você tem um frio na barriga, de repente a sua mente, o seu coração fica meio que nebuloso à noite, isso faz você saltar da cama. Às vezes, as preocupações por conta dessas provações, elas têm nome, como a gente viu aqui, e a gente fica um tanto quanto assustado. O que é que a gente deve lembrar no meio disso tudo aqui? Que o nosso Deus, ele toma conta de nós. E que aquilo que ele coloca para a gente como provação, como um desafio de fé, isso deve ser encarado de frente, na certeza do nosso coração de que o nosso Deus, ele não nos abandona, ele não nos deixa. Se a gente levar em consideração o tamanho da tribo de Judá e, ao mesmo tempo, o tamanho da terra, a gente vai ficar pasmo diante da desproporcionalidade. Porque, ao mesmo tempo, é um território vasto para uma população relativamente pequena, para o tamanho desse território e para o tamanho do desafio. Os povos que ali estavam, eles não iriam ficar parados esperando serem conquistados. Eles iriam se movimentar, montar alianças, criar resistências. Isso tudo passava pela mente do povo, passava no coração das pessoas. A gente percebe isso ao longo da história de Israel, quando o povo sai aos desafios e esse aspecto emocional vem à tona. Mas o nosso Deus, ele permanece firme. Quando, mais uma vez, a gente olha somente aqui até o versículo 12, a gente está falando assim de algo muito amplo. Parece que é algo que está acontecendo meio que na terceira pessoa do plural, são eles, né? No entanto, o texto ele faz um recorte aqui, a partir do versículo 13 até o versículo 19, mostrando que existe uma pessoalidade, ao mesmo tempo existe um cuidado de Deus aqui com o povo dele. Vamos afunilar, porque tanto no capítulo 14 como no capítulo 15, há um personagem recorrente chamado Caleb, homem de Deus. Foi ele, junto com Josué, que trouxe um parecer positivo de conquista da terra prometida lá quando eles ainda eram jovens, bem jovens. E aqui Caleb mais uma vez surge, sempre com essa coragem, com esse ímpeto que ele tem diante de Deus, de dizer assim: eu topo o desafio e eu vou. E diz assim: a Caleb, filho de Jefoné, porém deu Josué uma parte no meio dos filhos de Judá, segundo lhe ordenara o Senhor, a saber, Quiriate-Arba, isto é, Hebron. Este Arba era pai de Anak. E preste atenção aqui. Dali expulsou Caleb os 3 filhos de Anak, Sesai, Aimã e Talmai, gerados de Anak. Nós estamos falando aqui de descendentes de gigantes. Então, Josué, junto com Caleb, viram os gigantes da terra, enquanto ainda eram bem jovens. E agora, o Caleb, ele não só os viu, como ele os enfrentou, né? E aqui eu lembro demais daquela passagem que eles disseram assim: se o Senhor quiser, nós podemos devorá-los como pão. E aconteceu isso daqui, não só com um gigante, mas com 3. E é preciso dizer que a batalha daquela época era profundamente pessoal. Era uma batalha que não se lutava à distância com armas de fogo como nós temos hoje, mas era de perto. Então a vantagem física era muito grande. No entanto, a gente não vê um Caleb amedrontado diante do desafio. Ele vai e ele conquista. Isso ensina muito pra gente. Uma vez que
nós temos Deus ao nosso lado, nós temos aqui aquilo que é o essencial à coragem. Nós temos um Deus a quem nós obedecemos, e nós temos um Deus a quem nós entendemos que Ele governa soberanamente. Então, se Ele falou para você, meu irmão, minha irmã, vá em frente e não tenha medo, porque podem ser gigantes que você tenha que enfrentar. No entanto, o Senhor, Ele é contigo e Ele não vai te desamparar. Lá em Hebreus, no capítulo 13, versículo 5, fala isso. Eu não te desampararei, jamais te abandonarei. O nosso Jesus, o nosso Deus, Ele nos acompanha o tempo todo. E foi assim que aconteceu com Caleb. E diz assim o versículo 15, subiu aos habitantes de Debi, cujo nome dantes era Kiriat-Sefer. Disse Caleb, a quem derrotar Kiriat-Sefer e a tomar, darei minha filha Axa por mulher. Tomou-a, pois, Otniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb. Este lhe deu a filha Axa por mulher. Aqui a gente afunila para um detalhe importante do texto. Esta, quando se foi a Otniel, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. E ela apeou do jumento. Então Caleb lhe perguntou, que desejas? Respondeu ela, dá-me um presente, deste-me terra seca, dá-me também fontes de água. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Acontece esse cenário. O Josué, ele tinha uma filha em época de casamento, só que ele queria escolher o genro bem escolhido. E ele disse que tem que ser um cabra macho, tem que ser um homem de coragem, né? Entenda que Caleb, ele era esse personagem que, por conta de Deus, ele arriscava tudo. E ele não esperava menos do genro dele, ou do futuro genro dele, que era Otniel. Então, ele celebra esse casamento, a filha agora, ela volta e ela faz um pedido. E é interessante demais esse versículo 19, quando ela fala, eu te peço um presente. Essa palavra para presente aqui, beraca, é uma palavra que acontece poucas vezes, só em Deuteronômio e em Gênesis, que a gente vê, perdão, em Deuteronômio não, 2 Samuel e Gênesis, que a gente vê isso daqui. Quando, por exemplo, o Jacó ele vai dar presentes a Esaú. O que significa? Palavra que significa uma bênção, uma dádiva, uma graça. Aqui, Axa, ela se coloca diante do pai, dizendo, eu tenho um desafio, eu tenho que ocupar a terra. Eu preciso fazer valer a aliança que Deus estabeleceu com a gente. Só que essa ocupação tem que ser bem feita, Pai. E eu preciso de água. Eu preciso que essa terra, ela gere vida, criação de animais, agricultura. Para isso serve a água, para a manutenção da vida humana, né? E a terra que ela tinha designado era uma terra seca. Então, quando ela vai ao Pai, ela não vai como alguém que pede algo como uma exigência, mas ela pede uma graça, um presente. Essa mulher aqui entendeu que as coisas que vêm de Deus vêm como um presente, vêm como uma graça. Não vem como exigência ou merecimento nosso. Então, quando a gente olha para a vida da gente e para o todo da nossa existência, a quem é que nós dedicamos as nossas vitórias? De quem de fato pertence aquilo que nós temos? Então, o Caleb, ele dá a filha, ela sai satisfeita, não é? Mas o fato que eu quero chamar a atenção dos irmãos é exatamente esse daqui, que nós, crentes, entendemos que as bênçãos que nós temos vêm de Deus. E que tudo aquilo que nós conquistamos, seja o nosso diploma, sejam os bens materiais, seja o que for na vida da gente, vem da parte de Deus como um presente para a gente. Isso serve para a gente lembrar de que toda a honra e glória pertence a Ele. E de fato,
vão vir os desafios. E a gente, como crente, vai enfrentar. E se a gente enfrenta o desafio e a gente vence esse desafio, mas esquece que quem nos fortalece é Deus, que quem nos presenteia é Deus, que quem nos sustenta a vida é Deus, a gente vai acabar se tornando gente arrogante, orgulhosa e que acha que é dono de alguma coisa nesse mundo, quando na verdade, preste muita atenção, que aqui, todos esses termos aqui, mostra um Deus que é um Senhor da terra, dizendo o seu limite vai até aqui, né? E o texto da gente vai continuando, Deus dizendo quais são esses limites da terra. E vai dizendo assim, esta é a herança da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias. São, pois, as cidades no extremo sul da tribo dos filhos de Judá, rumo do território de Edom, Cadzel, Éder, Jagur, Quinar, Quimona, Adada, Quedes, Azor, Itnã, Zif, Telem, Bealote, Azor, Adata, o Hadatá, Keriot, Esrom, que é Azor, Amam, Sema, Molada, Azar, Gada, Esmon, Bet Palet, Azar Sual, Berseba, Biziotiá, Baalá, Iim, Ezem, El Tolad, Quesil, Orma, Ziklag, Madná, Samsana, Lebaoté, Silim, Aim, Rimon, ao todo 29 cidades com suas aldeias. Nas planícies, Estaol, Zorá, Asná, Zanoa, Enganim, Tapua, Enam, Jarmut, Adulão, Socó, Azeca, Saaraim, Aditaim, Gedera, Rotaim, ao todo 14 cidades com as suas aldeias. Zenam, Hadassa, Migdal-Gad, Dileam, Mispa, Jocteel, Laquis, Boscat, Eglon, Cabom, Laamas, Kitlis, Gederote, Bet-Dagom, Naamá, Maquedá, ao todo 16 cidades com as suas aldeias. Libna, Eter-Assam, Iftá, Asná, Nezib, Keila, Akzib, Maressa, ao todo 9 cidades com as suas aldeias. Ecrom, com suas vilas e aldeias, desde Ecrom até o mar, todas as que estão do lado de Asdod com as suas aldeias, Asdod, suas vilas e aldeias, Gaza, suas vilas e aldeias, até ao rio do Egito e o Mar Grande com as suas imediações. Na região montanhosa, Samir, Jatir, Socó, Daná, Criat Saná, que é Debir, Anabe, Estemoa, Anim, Gozem, Rolom, Gilo, ao todo 11 cidades com as suas aldeias. Árabe, Dumar, Exam, Janim, Bet-Tapua, Afeca, Runta, Kiriat Arba, que é Hebron, e Zior, ao todo 9 cidades com as suas aldeias. Maom, Carmelo, Zif, Jutá, Jezreel, Jocdeão, Zanoa, Caim, Gibeá e Timna, ao todo 10 cidades com as suas aldeias. Halul, Betzu, Gedor, Maarate, Bet-Anot, Etelcom, ao todo 6 cidades com as suas aldeias. Kiriat Baal, que é Kiriat Jearim, e Rabá, ao todo 2 cidades com as suas aldeias. No deserto, Bet-Arabá, Midim, Secaca, Nipzam, Cidade do Sal e Engedi, ao todo 6 cidades com as suas aldeias. Não puderam, porém, os filhos de Judá expulsar os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Assim, habitam os jebuseus com os filhos de Judá em Jerusalém até ao dia de hoje.
até então a redação desse texto. Então nós percebemos aqui que Deus ele vai destacar as cidades principais, formando assim algumas províncias, então, né, que o povo tinha que conquistar. Isso para a gente é um monte de cidades, mas quando a gente vai aplicar isso à nossa vida, a gente percebe que Deus ele estabelece limites para tudo na vida da gente. Então, Deus ele vai dar um desafio que é desenhado para aquilo que Deus tem para a tua vida no momento. Ele não vai fazer nem mais e nem menos. Então, se a gente olha e diz assim, é muita coisa, porque a gente está pensando aqui que são cidades, e essas cidades com as suas aldeias, então eram regiões populosas, com seus exércitos, e aí esse povo tinha que chegar e conquistar, né? Essa que é a terra prometida. Então, o nosso Deus, ele vai dar o desafio. E talvez você diga assim, mas é muito grande, Deus. Perdão, irmãos. Mas o nosso Deus, ele diz assim, eu estou à sua frente e você vai simplesmente. Não importa, então, o tamanho do desafio, o que interessa é a presença de Deus na vida da gente. Então, esse povo foi. E até a redação do texto, eles chegaram a Jerusalém e não conseguiram tirar os jebuseus. Isso aconteceria depois, lá na frente. Mas esse povo topa o desafio e segue em frente. E esse deve ser o nosso caminho. Qual era a essência da coisa aqui? Comunhão com o nosso Deus, ouvir a voz dele, seguir os comandos do nosso Deus, entender que os desafios, as provações vêm da parte dele, não para nos destruir, mas sim para nós cumprirmos o propósito dele e por tabela assim, a gente aprender, caminhar, ser encorajado pelo nosso Deus. Servir ao nosso Deus, portanto, é um privilégio, é um presente da parte de Deus. O que é que acontece no nosso coração, no final das contas? A gente passa a agradecer mais a Deus, inclusive pelos desafios, do que a reclamar da vida. Dizer que está pesado, dizer que está cansativo, dizer que não há reconhecimento, dizer que a gente tem pouco recurso. Nós temos aquilo que é necessário para o enfrentamento e o nosso Deus é conosco. É suficiente para a gente. Esse povo, ele fez um grande feito. Meu irmão, minha irmã, o nosso Deus, ele tem desafios para todos nós e ele vai nos capacitar. Ele está conosco e a gente não pode fraquejar agora. Amém, povo de Deus? Que Deus continue abençoando muito a tua vida e que esses desafios e essas provações animem o seu coração na certeza de que se Deus ele tem te colocado em prova, ele vai se fazer presente na sua vida e na vida da sua família. Que o Senhor Deus continue te abençoando muito e que você tenha uma semana cheia de paz na presença dEle. Bênção demais. Deus abençoe. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão
tão bom. Com todo o fôlego que eu tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Vamos orar, povo de Deus. Agradecer a Ele esse tempo bom, Pai de amor. A gente quer te louvar, Deus, te bendizer, te agradecer pelas provações, Deus, porque o Senhor é que nos tem desafiado. A gente, às vezes, Pai, fica assustado, porque tem pouca gente, porque é muito grande o desafio, mas, Deus, que o Senhor nos anime, Pai, que o Senhor nos encha o coração, Deus, e que a gente olhe somente para Ti, meu Deus, esperando somente no Senhor e em mais nada. É o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos encoraja, Pai. Sê conosco então, meu Deus, e fica com todo o Teu povo, Pai, que hoje passa por alguma provação, que está sendo desafiado pelo Senhor. Que o Senhor se mostre presente, poderoso e cheio de graça na vida desse povo, no nome de Jesus. Amém. Amém, povo de Deus. Que Deus te abençoe muito. Bênção demais.